Sabe, existe um tipo de sensibilidade que simplesmente não se encaixa naquelas caixinhas, sabe? É uma capacidade, quase um dom, de sentir vidas que não são suas, de carregar histórias de gente anônima, de quem já se foi, e até de pessoas que nunca nem existiram. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos tentar entender a mente de quem o nosso material de base chama de o arquivista silencioso. Olha só que interessante essa pergunta. Será que é possível sentir nostalgia por um passado que a gente nunca viveu? Pensa aí. Aquela saudade inexplicável de uma década que já passou faz tempo, muito antes da gente nascer. Ou então pegar um objeto antigo e, nossa, sentir quase que um eco das vidas que tocaram nele. Se esse tipo de coisa já aconteceu, essa nossa conversa de hoje vai fazer muito sentido. Então, esse é o tal do arquivista. É aquela pessoa que, sabe, fecha os olhos e de repente vem um flashback, mas que não é dela. Que sente uma falta danada de épocas que só viu em filme ou leu em livro. O texto que a gente está analisando usa até um arquétipo, um personagem chamado José, para representar todo mundo que se sente assim. Essas pessoas não colecionam documentos, não. Elas guardam as histórias que estão ali, ó, pulsando debaixo da superfície das coisas. Bom, para começar, vamos tentar entender a profundidade desse sentimento, porque, olha, muitas vezes ele vem com uma dor que é quase física, de verdade. Nossa, olha a força dessa frase. Dói por não ter estado lá. Não é só uma curiosidade, entende? É uma dor de verdade. É quase como sentir que a sua própria ausência, num momento da história, mesmo um que seria impossível ter vivido, foi uma espécie de falha cósmica. É uma empatia que simplesmente rasga o calendário, que vai além do tempo. Mas ó, a boa notícia é que essa sensação, que parece tão única, tão solitária, ela não precisa mais ficar no escuro, sem nome. A psicologia, a linguagem, o pessoal está começando a dar nome aos bois, a criar um vocabulário para isso. O primeiro nome é esse aqui, anemóia. E não, gente, não é só gostar de história, tá? É muito mais profundo, é uma emoção que se sente no corpo. Sabe aquele desejo de ter vivido mais, não para ter mais futuro, mas para ter tido mais passado, para ter testemunhado mais coisas? É isso. É querer ter estado lá para, sei lá, para sentir o cheiro da rua, o medo no ar, a esperança de uma outra época. Aí vem a segunda peça desse quebra-cabeça, a imaginação empática hiperativa. Pensa só, o cérebro de quem é assim não se contenta com o que está na cara. Ele olha para um vazio e, pá, preenche com uma história. Cria uma biografia inteira para um desconhecido no ônibus. Imagina os dramas de um personagem de livro com uma intensidade que é de louco. Porque no fundo essa mente sabe, toda a vida, por mais simples que pareça, tem uma história. Ok, mas o que faz tudo isso parecer tão real? A resposta é hiperfantasia. A analogia aqui é perfeita. É como ter um cinema particular na cabeça, só que com tela IMAX e som Dolby Surround, sabe? As imagens que essa mente cria não são borradas, não são vagas. Elas têm cor, têm som, textura, emoção. É por isso que aqueles flashbacks de outras vidas parecem tão vívidos. Não é só imaginar, é quase como reviver. Beleza, a gente já sabe o que é, já tem até nome. Mas por que isso acontece? Qual é a mecânica por trás desse jeito tão diferente de perceber o mundo? Vamos ver o que a ciência e a psicologia têm a dizer sobre isso. Pelo que tudo indica, é uma combinação de três coisas. Primeiro, a neurobiologia. Basicamente, algumas pessoas nascem com as conexões entre a área da empatia e a da imaginação no cérebro mais turbinadas, digamos assim. Segundo, a experiência de vida. Quem vive cercado de história, seja lendo, escrevendo, dando aula, acaba treinando esse músculo da imaginação. E terceiro, o temperamento. É gente que já nasce com essa necessidade de cavar fundo, de entender o que tem por baixo do que a gente vê. E tem uma teoria que ajuda a amarrar todas essas pontas, a chamada identidade narrativa. A ideia é a seguinte: todo mundo cria uma história sobre si mesmo para dar sentido à vida, certo? A grande diferença é que o arquivista silencioso, ele pega as histórias dos outros e costura na própria identidade. A vida daquele operário anônimo da foto antiga, a dor daquele figurante no filme, tudo isso vira parte de quem ele é. Agora, como tudo que é muito intenso na vida, essa sensibilidade é uma faca de dois gumes. É um presente, sem dúvida, mas é um presente que também vem com seus riscos. E aqui a gente vê essa dualidade bem clara. Por um lado, a beleza. É uma capacidade de sentir o mundo com uma profundidade que pouca gente alcança, de enxergar a dignidade onde todo mundo só vê o invisível. Por outro lado, o risco. O perigo de se perder nessas outras vidas.
De repente, a própria vida começa a parecer, sei lá, sem graça, pálida em comparação. E vem aquele cansaço existencial, sabe? De sentir demais, de carregar um peso que ninguém mais... E aqui vem um ponto que, olha, é crucial. Isso não é um transtorno. Se essa característica não atrapalha a vida da pessoa de forma grave, não é uma doença. Não é um defeito, gente. O material que a gente está usando define como um modo de percepção ampliado. Pode ser uma dádiva, pode ser um fardo poético, mas uma falha? Nunca. Ok, então, se não é para reprimir, para lutar contra o FF, o que se faz com essa intensidade toda? A palavra-chave aqui não é parar. A palavra-chave é canalizar. Então, o texto sugere 5 passos práticos. Primeiro, aceite. Não adianta lutar contra a própria natureza. O negócio é dar um rumo para isso. Segundo, crie algo. Transforme esses sentimentos em escrita, em arte, em música. Dê uma forma para essas histórias. Terceiro, use isso para ensinar empatia para os outros. Ajude as pessoas a enxergarem as histórias que estão escondidas por aí. Quarto, e esse é importante, proteja o seu presente. Crie âncoras, coisas que te tragam de volta para o aqui e agora. E por último, o quinto, abrace isso como uma força. Sensibilidade não é fraqueza, de jeito nenhum. É uma capacidade ampliada. E tudo isso nos leva a uma conclusão muito bonita, que meio que amarra tudo. Que reformula essa experiência toda não como um problema, mas como uma forma, uau, profunda de conexão humana. Para quem ouviu tudo isso e pensou, nossa, sou eu, a mensagem final é de pura validação. Não tem nada de errado. Não é uma questão de estar doente, mas de estar sintonizado. É simples assim. No mundo que geralmente fica só na superfície, essa mente vai fundo. Numa época em que todo mundo esquece rápido, essa mente se lembra. E essa aqui é a grande sacada, a ideia central de tudo. Aquelas vidas que são sentidas, imaginadas, elas não são os outros, elas não estão separadas de quem a gente é. Elas são, na verdade, uma parte da nossa própria humanidade, só que expandida. É a prova de que estamos todos, de alguma forma, conectados através do tempo e do espaço. Pensa bem, num mundo que vive no 2x, que valoriza o que é novo e descartável, ter essa capacidade é quase um ato de resistência. É bater o pé e dizer que cada vida importou, cada uma delas, mesmo que ninguém mais se lembre. É um trabalho silencioso, mas gigante, de manter a memória da humanidade viva. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Depois de entender um pouco mais sobre essa sensibilidade, como é que a gente passa a olhar para o mundo ao nosso redor? Que histórias será que estão pulsando agora mesmo? Nos objetos, nos lugares, nas pessoas com quem a gente cruza todo dia? Quantas vidas invisíveis estão só esperando que um arquivista silencioso pare para sentir?